dia vai chegar, estou me preparando porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, mas tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor. Aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui nesta noite a convite, do nosso irmão Humberto, da comunidade espírita Nova Era da cidade de Jiquiriçá, o qual vem desempenhando um papel belíssimo, aqui no Vale do Jiquiriçá, fortalecendo o tema do nosso bate-papo de hoje, a fé desse povo do Vale do Jiquiriçá e de todo o Brasil. Agradecer também ao nosso irmão Celso, do Centro Espírita André Luiz, da cidade de Salvador, e aos irmãos sonoplasta, responsável pela parte técnica da nossa palestra, do nosso bate-papo. Falar de fé nos remete ao que o Cristo nos dizia, que a fé, mesmo que seja do tamanho
de um grão de mostarda, ela é capaz de mover montanhas. Bem, o nosso irmão Kardec, ele se refere, à fé, nos dizendo que a fé ela é inabalável e somente a que pode encarar a razão face a face em todas as esferas, em todas as épocas da humanidade, dizia o nosso irmão Kardec. Qual é essa fé que vai encarar face a face em todas as épocas da humanidade? Tem que ser uma fé baseada na razão, uma fé baseada na realidade, e não a fé cega que a humanidade crê, que a humanidade pratica. Lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 2 da Bíblia, nos diz que, ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu, o homem, não tiver amor, nada serei. Então, meus irmãos, a fé não caminha só. A fé, ela caminha juntas com outras forças, com outras energias, com outras leis. Todos nós já ouvimos falar ou conhecemos a simbólica escada da evolução, a escada de Jacó. A escada simbólica que nos liga ao céu, ela tem em seu primeiro degrau a fortaleza. No segundo degrau, a temperança. No terceiro, a prudência. No quarto, a perseverança. No quinto, a esperança. E por último, vem a fé. Perguntamos por que a fé ocupa o último degrau na escada de evolução. Porque a fé é a recompensa do saber. O homem só tem fé quando ele sabe, quando ele sente. Porque o homem, quando ele sabe, quando ele sente, ele não precisa pedir. Ele realiza. Mas o homem, para realizar, ele precisa saber. Ele precisa conhecer. Ele precisa ter razão para realizar. Não adianta o homem dizer que tem fé e não ter conhecimento e não ter razão. Ele nada poderá realizar. Porque, como disse, o Cristo, em uma conversa com Tiago, ele disse que, quando Tiago se reportou a ele sobre a fé, ele respondeu a Tiago que a fé sem obras é morta. A fé sem obra, meus irmãos, é morta. Essa fé que a humanidade prega, a fé fanática, a fé que leva a humanidade ao saque, à rapina, essa não é a verdadeira fé. Essa não é a fé que o Cristo nos ensinou. A fé, ela faz com que o homem confie. O homem, quando ele confia, quando ele tem como base, como princípio, os ensinamentos do Cristo, quando ele tem como alicerce
as leis que o Cristo nos trouxe, aí ele tem razão, ele tem consciência, aí ele tem fé. Por quê? Porque é a recompensa, como disse, do saber. Por isso que ela ocupa o último degrau, porque o homem trilha todo um caminho de volta a Deus. E ele só vai conseguir chegar mais próximo de Deus quando ele tiver convicção de tudo que aprendeu no decorrer da sua existência. Não só nesta encarnação, mas em todas as encarnações. Então, esse caminho de volta a Deus se faz necessário que a gente caminhe tendo fortaleza, tendo temperança, tendo prudência, tendo perseverança, tendo esperança, tendo caridade. E por último, que a gente tenha fé. Fé em um Deus real, verdadeiro. Fé em uma força que nos move, que nos incentiva, que nos impulsiona a realizar tudo. Porque o Cristo dizia que nós podemos fazer tudo e muito mais do que o que ele fez. Não com essa ignorância que ainda temos. A partir do momento que o homem desbastar a sua ignorância, transformando-as em energias positivas, aí o homem passará a ter fé, aí o homem realizará. Quando Cristo se referiu que a fé move montanhas, ele não se referia à montanha física, a uma pedra enorme, porque até aqui ninguém viu com os olhos humanos, ninguém, por mais fé que tenha, transportar uma montanha de um lado para o outro, porque Deus, quando se referiu a esse transporte desta montanha, ele se referia a transformar a ignorância que temos, aos vícios que temos, transformar o ódio, a raiva, a vingança em energias positivas, transformar em amor. Olha o que o Cristo disse a Tiago: a fé sem obra é morta. Meus irmãos, Cristo, com toda a sua sabedoria, com o conhecimento que possui, ele sabia que o povo daquela época não estava em condição de entender o que ele falava. Aí ele utilizava de parábolas para que o povo entendesse o que ele queria passar. E quando ele se reportou à fé para aquele povo, ele usou de parábolas. Quando ele disse que a fé, por menor que fosse, teria condições de mover montanhas, ele estava dizendo: olha, se você confiar em Deus, se você crer nesta força suprema, que tudo arquitetou, que tudo move, que tudo executa, você poderá transportar, transformar, dissolver montanhas. Mas as montanhas internas de ignorância que ainda existe dentro de cada um de nós. Essa é a real, a verdadeira missão de todos nós. Dissolver essas montanhas de ignorâncias ainda existentes
em cada um de nós, para que assim a gente possa adquirir a fé real, a fé verdadeira, não a fé ensinada, pregada pelas religiões, que só tem até aqui conseguido transformar a humanidade em fanáticos, né? Caberá, meus irmãos, à ciência que tudo analisa, que tudo pesquisa e prova com suas investigações, encaminhar o homem para o saber, para que esse homem sinta dentro de si a realidade das coisas e possa, com esse conhecimento, ter uma fé iluminada pela divina sabedoria. O Cristo já dizia que a ciência salvará o mundo, desde quando ela ande de mãos dadas com a espiritualidade. Porque a ciência, ela tem, né, esse poder do conhecimento. E a espiritualidade tem as leis reais, as leis supremas, superiores. Quando ambas derem as mãos, a humanidade saltará de dimensão, saltará, né, de plano. Olha, o que significa dizer que a fé move montanhas, como já falei? Significa que não há nada no planeta impossível para aquele que tem como base, como falei, as leis divinas, que tem como base os ensinamentos do Cristo, as leis reais, as leis universais. Quem tem isso como base em suas vidas, nada é impossível. Aí tem fé. Essa é a fé real, a fé verdadeira, a fé que salvará a humanidade da decadência, dos sofrimentos. A fé que irá mover todas as montanhas, mas as montanhas internas de cada homem. Quando eu falo homem, eu estou me referindo a almas, não a homem físico, homem no sentido masculino nem feminino. Estou me referindo a homem-alma. Então, todas as almas do planeta Terra irá ter fé por conhecimento, por certeza, por convicção do que sabe. Isso a gente não poderá fugir, né? A fé que nos levará ao grau mais elevado não poderá chegar até nós se a gente não tiver como base, repito, as leis que o Cristo nos ensinou. Não espere que esta fé que é ensinada, que é levada à humanidade, essa fé interesseira, esta fé que não tem base nos ensinamentos do Cristo, libertará a humanidade. Não vai. Porque todos nós já ouvimos. Tenho fé em Deus que aquele miserável irá pagar pelo que me fez. Tenho fé em Deus daquela miserável virar o carro e morrer. E outras versões se falam aí.
Quem já não ouviu frases nesse sentido? Será que essa é a fé a qual falou Cristo? Será que essa é a fé que as leis universais nos ensinam? Será, meus irmãos, que essa fé grosseira, esta fé maldosa, tem base no amor? Que o Cristo disse que a fé sem obras, sem amor, ela é morta. E essa fé que é nos ensinada aí pelas religiões, a fé que ensina a humanidade a temer a Deus, a ter medo do Cristo, de Deus, será que essa é a fé real, a fé verdadeira? Ou nós precisamos de conhecimentos reais, de ensinamentos baseados na lei do Criador, para que a gente possa despertar e nos libertar de todos esses dogmas? E com essa liberdade, a gente possa, de fato, sentir esta fé real, esta fé verdadeira, esta fé que levará a humanidade à liberdade de consciência, levará a humanidade a pisar neste último degrau para chegar à evolução, a chegar mais próximo de Deus. Porque sem o conhecimento, o homem demorará mais de se aproximar de Deus. Porque o Cristo já dizia: ninguém chegará ao Pai senão por mim. Outra parábola usada pelo Cristo. Ninguém chegará ao Pai não tendo a sabedoria, os conhecimentos, a razão que ele tem. Esse é o nosso caminhar. Desbastar as nossas ignorâncias, para que a gente possa, adquirindo conhecimentos, razão, chegar ao grau de Cristo e assim nos aproximarmos de Deus. Meus irmãos, muito tem se falado, né, de fé, de caridade, de amor, mas pouco tem se feito em prol, né, disso tudo. O que temos visto ultimamente é a humanidade se distanciando de tudo aquilo que o Cristo nos pediu, nos ensinou. Acredito que tudo que estamos vivendo, toda essa transformação que o planeta tem vivido ultimamente, eu gostaria de me referir nesse momento ao processo de limpeza do planeta que denominaram de Covid-19. Nada mais é do que uma limpeza no nosso planeta. Uma forma que as leis encontrou de selecionar o joio do trigo, de separar aquele que realmente sente, separar aquele que realmente tem fé daqueles
gananciosos, porque até aqui o que temos visto é cada um mostrando o que realmente é, o que realmente sente, dando o que realmente tem para dar. Em plena pandemia, aonde muitos sucumbiram, dificuldades estamos enfrentando, enfrentando que ainda não acabou. A cada dia aparece novas mutações, denominam com nomes diferentes, e a ciência, como diz que tudo prova através de suas investigações, correndo atrás para salvar a humanidade. Do outro lado, algumas pessoas querendo usurpar, querendo se dar bem, superfaturando produtos, querendo de qualquer forma usufruir daquilo que eles acham ser o bem maior, que é o dinheiro. Aí eles esquecem do amor ao qual Cristo falou. Esquece da obra que o Cristo se referiu. Esquece da fé a qual nós estamos falando nesse momento. Essas mesmas pessoas que contribuem ou contribuíram, estão contribuindo para o desencarne de milhares de pessoas, dizem ter fé, dizem crer em Deus, dizem acreditar no Cristo. Que amor é esse? Que fé é essa que essas pessoas pregam? Então, meus irmãos, deveremos e precisamos rever os nossos conceitos, porque tudo que estamos vivendo é para que a gente possa mover montanhas, para que a gente possa mover a ignorância, o ódio, a raiva, a ganância existente dentro de nós. Mas, pelo visto, a nossa fé ainda é menor do que o grão de mostarda a qual se referiu o nosso irmão Emmanuel Jesus o Cristo. Porque até então, acredito eu que até hoje, o grão menor existente no universo ainda seja o grão de mostarda. E a humanidade ainda não percebeu que, por menor que seja a fé, mas que se essa fé for baseada nos conceitos de amor, ela poderá realizar. Então, devemos prestar atenção em tudo e em todos em nossa volta, para que a gente possa sentir de fato quem realmente está em sintonia com os ensinamentos do Cristo. Quem de fato prega a fé real, a fé verdadeira. Quem de fato tem mostrado com amor, com obras, como disse Jesus a Tiago. Tem que ter obra, tem que ter trabalho, temos que ter convicção do papel que viemos fazer no planeta Terra. A fé é um instrumento. A fé é algo que irá nos mover
para que a gente possa realizar, para que a gente possa cumprir com aquilo que foi combinado, com aquilo que foi determinado. E nós temos um ambiente propício. Deus preparou tudo para que a gente possa, de fato, cumprir com o nosso papel, realizar. Mas o homem tem desvirtuado esse caminho, né? E isso tem sido provado. O homem, quando se depara diante de algumas situações, ele, ao invés de procurar mostrar o amor, mostrar, né, a esperança, fazer com que a caridade se aposse dele, ele mostra o outro lado, o lado negativo. Ele demonstra toda a ganância pelo poder, pelo dinheiro, a avareza da maioria dos homens tem levado a humanidade à ruína. Não está difícil da gente visualizar isso. Olha que o Cristo tem se esforçado para transformar essa humanidade, já que coube a ele o papel, né, de conduzir essa humanidade de volta a Deus. Nós temos dado muito trabalho ao Cristo, porque nós persistimos em continuar na contramão dos seus ensinamentos. Meus irmãos, espero que a gente sinta de fato o real sentido da fé, que a gente desenvolva a fé verdadeira, que a gente tenha confiança, que a gente tenha certeza que através da razão a gente possa sentir a fé. Porque quando o homem sente, o homem sabe. Quando o homem sabe, o homem realiza. Se eu não sinto algo, como é que eu posso ter fé em algo que eu não sinto? Eu tenho fé em Deus porque eu sinto Deus em mim. Eu sinto Deus em todas as manifestações no universo. Aí sim, aí eu tenho fé. Aí nós teremos fé quando sentirmos Deus dentro de nós. Quando a gente perceber que o outro também é uma manifestação de Deus. Quando eu machuco, quando eu prejudico, quando eu tento tirar proveito em detrimento do sofrimento do outro, eu estou provando que não sinto Deus. Então eu espero que com esse bate-papo nosso nesta noite, a gente possa despertar para a fé real, a fé verdadeira, a fé que o Cristo nos ensinou, a fé capaz de mover montanhas. Não, como falei no início, essa montanha física, mas a montanha de ignorância que ainda existe dentro de cada um de nós. Que a gente possa transportar esta montanha, que a gente possa transmutá-la
e no lugar a gente possa edificar o amor real, o amor verdadeiro. Meus queridos, agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada. Agradeço a Deus por permitir estarmos aqui nesta noite. Agradeço também a todos vocês que estão nesta noite de sábado nos ouvindo, procurando despertar para algo melhor. Espero ter contribuído de alguma forma para que isso aconteça. Espero que o nosso trabalho, o trabalho que o nosso irmão Humberto tem desenvolvido no Vale do Jiquiriçá, o trabalho que o nosso irmão Celso tem desenvolvido em Salvador e muitos outros, mundo afora, realmente toque o coração endurecido desta humanidade, para que a fé real e verdadeira floresça no coração de cada um de nós. Muito obrigado. Que Deus, o grande arquiteto do universo, pague a caridade a todos. Uma boa noite e que Deus abençoe. Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo